Olá pessoal, aqui é o Marcos com mais uma videoaula para o nosso site aprendapraticando.com.br e também o nosso canal aqui no YouTube. Muito bem, gente, eu estarei a partir deste momento apresentando para vocês uma sequência de videoaulas onde nós estaremos ensinando para vocês como corrigir alguns defeitos e imperfeições nas fotografias. Imperfeições como, por exemplo, rugas, cravos, espinhas, mancha na pele, olheira, corrigir a tonalidade dos lábios, pele, né? E muitas outras coisas que vocês aprenderão. Muito bem, com a nossa fotografia já aberta, então nós estaremos efetuando aquele procedimento que sempre eu ensino para vocês, que você vem aqui na caixa de paletas de camadas, você dá um clique, você vai abrir e você vai duplicar essa camada. Para duplicar, você duplica com Ctrl J ou clicando com D, duplicar camada, ou então você pode vir em camada e duplicar camada. Você pode duplicá-la. Eu vou colocar o nome então de retoque, que vai ser a camada que nós estaremos trabalhando. Você pode observar que aqui do lado eu fiquei agora com duas camadas, a camada original de plano de fundo e a camada de retoque, certo? Eu vou desabilitar essa e trabalhar com essa de cá. Eu vou dar um zoom para que você enxergue melhor. E o primeiro procedimento que eu vou fazer aqui nessa imagem vai ser remover as rugas, remover as marcas de expressão do rosto. Você poderia remover manchas, tudo isso direitinho. E o que eu vou fazer? Qual a ferramenta que eu vou utilizar? Você vem aqui na caixa de ferramentas e nós vamos escolher algumas ferramentas básicas de correção. No caso eu tenho aqui ferramenta de pincel de recuperação de mancha, ferramenta de pincel de recuperação, ferramenta de correção, ferramenta mover sensível ao conteúdo, que nós já temos uma aula ensinando isso, e ferramenta olhos vermelhos, tá? Vamos utilizar para esse primeiro procedimento a ferramenta de correção, é a que nós vamos usar agora. Então, para a gente utilizar essa ferramenta, o que eu vou fazer? Eu clico e eu vou fazer uma seleção exatamente na parte que eu estou querendo corrigir, certo? Fiz isso, criado então essa seleção. Eu vou clicar com o mouse, segurar e arrastar, e eu puxo a seleção até uma outra área onde eu percebo que está perfeita, para que eu possa copiar os pixels. Feito isso, eu solto o mouse e você percebe que o Photoshop automaticamente ele pegou os pixels que estavam aqui na área vizinha e transportou para aquela área que estava deformada, certo, gente? Então, você vai fazer esse procedimento em todas as áreas aqui que nós queremos transformar, que nós queremos mudar, certo? Você faz isso com muito cuidado, tá bom? Porque, por exemplo, o que você pegar, ele vai transportar para o lado de lá, certo? Então, eu vou, nesse momento, dar uma pausa no vídeo, para que não fique longo. Então, você vai fazer esse mesmo procedimento em todas as áreas que existe essas rugas. Lembrando você que quando você for remover nessas áreas próximo ao delineamento, as bordas da bochecha ou de qualquer outra parte do corpo, você tem que tomar cuidado para que você não faça uma seleção muito próxima das bordas, certo? Então, se você fizer muito próximo das bordas, pode correr o risco de criar uma mancha ou dar um erro. Então, você corrija, faça de modo que não chega muito nas bordas, tá certo, pessoal? Então, veja bem, estou corrigindo alguns pequenos detalhes. Muito bem, gente, então você percebe que nós já, essa parte, utilizando essa ferramenta, nós já fizemos algumas coisas aqui e eu quero que você vá comparando o antes e o depois, tá? Aí está as rugas que havia e agora sem as rugas. Então, nós iremos remover, por exemplo, aqui na testa, essas marcas de expressão e aqui no pescoço também, nós iremos remover essas excessos de dobras e para isso eu vou utilizar agora uma outra ferramenta. Então, você vem na caixa de ferramenta e você vai escolher agora a ferramenta pincel de recuperação de manchas, certo? Então você veja que essa ferramenta ela também tem uma facilidade muito grande. Eu apenas clico e eu arrasto sobre a linha da marca de expressão ou a mancha e automaticamente o Photoshop corrige para mim isso. Veja só como é que é muito fácil você trabalhar, ou seja, com o Photoshop, tá certo, pessoal? Então, você pode fazer isso em todos os lugares que você percebe que tem um ponto que você precisa corrigir, certo? Como cravos, espinhas, né? Você pode fazer isso, algumas pequenas manchas, você vai fazendo muito fácil. Olha bem como é que é, tá?
tem nenhuma dificuldade, você trabalha de uma maneira muito perfeita. Aqui, por exemplo, nos próprios narizes dela também tem algumas coisinhas que eu estaria corrigindo, tá? Aqui ficou uma manchinha aqui, mas não tem problema, a gente corrige automaticamente. E o restante dos defeitos que você percebeu que ficou, você vai aprendendo no decorrer do curso, que é muito fácil você fazer essas correções, certo? Então, tira essa manchinha. Aqui também deixa eu dar uma corrigida. Essa pequena mancha, esse detalhe. Muito bem, gente, então tá aí, nós já praticamente fizemos esse retoque, essa parte. Agora observe aqui no pescoço, eu vou tirar esse excesso de dobra, tá? Eu não quero muita dobra aqui. Vamos corrigir. Ok, pessoal, agora nós estaremos modificando esse cabelo aqui, ó. Estaremos acrescentando mais cabelo, estaremos corrigindo um pouquinho a cor, corrigindo a cor dos olhos e posteriormente nós estaremos melhorando a tonalidade de pele, tá bom? Para a gente corrigir esse cabelo, então é muito importante que você tenha, por exemplo, no meu caso eu tenho um estoque, tá, de imagens de cabelo que eu posso já colocar aqui. Então eu vou abrir esse meu estoque, você vai ver como é que funciona, e eu vou deixar disponível esses arquivos para que você faça o download, para você treinar a sua videoaula utilizando esse material, tá bom, gente? Então eu vou agora abrir o meu estoque, e eu tenho aqui o estoque de cabelo, certo? Pois bem, então eu tenho aqui esse arquivo que tem vários tipos de cabelo, e eu vou escolher o que mais propício, que pareça que é esse louro aqui. Eu vou clicar aqui, selecionar. Deixa eu ver, ele já está selecionado. Eu vou agora só descolar aqui essas camadas e eu vou arrastar a camada para o meu palco de trabalho, a minha área de trabalho. Pronto, já fiz isso. Vou deixar aqui novamente. E agora eu tenho aqui, tá? Então eu vou colocar aqui, renomear como cabelo, para a gente não se perder. Eu vou renomear essa camada como cabelo, para a gente não se perder, certo? Eu vou colocar cabelo 1, tá? Então o que acontece, gente? Então tá aqui, eu vou pegar agora, olha bem, me posicionar essa franja, e no meu teclado, depois que eu escolhi a camada de cabelo que eu quero colocar no local, eu vou dar um Ctrl+T no teclado, que é para mim poder criar essa caixa, ou seja, de deformar essa caixa de transformação, certo? Feito isso, eu posiciono mais ou menos onde eu estou querendo a mecha de cabelo, certo? E agora eu clico com o botão direito e eu vou agora deformar para poder ajustar como eu estou querendo, mais ou menos, tá? Eu quero mais ou menos isso aqui, certo? Deixa só, muito bem, aí está. Pois bem, eu vou mais uma vez, certo? Corrigir agora, eu devo corrigir a tonalidade desse cabelo para poder ficar melhor. Então o que eu vou fazer, pessoal? Olha, deixa eu te dar uma explicação de algo que eu quero que você aprenda. Você observa que a camada que nós estamos trabalhando é de retoque, mas à medida que eu for aplicando os efeitos, vai criar várias camadas aqui dentro. Então, para que não fique uma quantidade muito grande de camadas, então eu quero que você aprenda a trabalhar com as camadas de maneira organizada. Então o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos criar uma pasta exclusiva para as camadas que nós estamos mudando. Então o que eu faço? Veja bem, eu vou clicar na camada de cima e apertando no meu teclado Shift, eu vou clicar na próxima camada e eu clico e arrasto essas duas camadas aqui, ó, para o rodapé da caixa de paletas de camada, e você percebe que tem um ícone de uma pastazinha. Eu encosto nele e automaticamente eu criei aqui um grupo de camadas. Eu vou colocar aqui com o nome de retoque. Essa pasta vai estar guardado todas as camadas de retoque que eu estou fazendo, certo? Por que isso? Porque todo trabalho que eu for fazer vai estar aqui dentro, certo? Até para você comparar um antes e depois, você clicou aqui, vai ser mais fácil, tá bom, gente? Então, agora, com a camada de cabelo selecionada, você percebe que ela está mais louro do que o outro cabelo. Então eu tenho que arrumar mais também. Você percebe que os fios de cabelo estão em destaque mais. Então eu vou arrumar isso.
Primeiro passo, nós vamos alterar a tonalidade de cor. Então, eu vou vir aqui no rodapé da caixa de paletas de camadas e nesse ícone aqui eu vou aplicar um efeito. Selecionado cabelo, venho aqui então, eu vou em matiz saturação, certo? E agora que eu fui matiz saturação, eu vou nesse íconezinho aqui, eu vou clicar para que ele crie um vínculo. O que é um vínculo? Eu vou clicar e te mostrar, tá vendo? Cliquei, agora eu vou lhe mostrar o que é um vínculo. Eu vou aqui nas camadas e você percebe que eu criei o efeito de matiz saturação. Ele tem essa setinha que indica que o efeito só vai ser aplicado ao fio de cabelo, não vai ser aplicado a demais outras áreas da imagem. Então ele está vinculado com o fio de cabelo, certo? Vamos aplicar a matiz saturação. Eu tenho essa opção, dou 2 cliques, a caixa de diálogo de efeitos de matiz saturação vai ficar ativa e agora eu vou mudar um pouco, eu vou dessaturar mais cabelo, tá? Então veja que eu estou desaturando mais, diminuir mais um pouquinho e já chegou quase para outra tonalidade. Se eu alterar aqui, eu vou alterar a cor, certo? Então eu vou dar só uma alteradinha de cor, bem simples, fiz isso, as demais outras mudanças nós vamos fazer com o pincel, tá bom, gente? Então agora vamos lá, vou voltar novamente nas camadas e eu vou aqui na camada de cabelo e eu vou apagar mais um pouquinho para ele ficar bem misturado com o outro. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou aqui embaixo, você vai clicar nesse ícone que é para poder adicionar uma máscara de camada, certo? Cliquei, adicionei essa máscara de camada. Essa máscara de camada vai servir para mim poder aplicar as alterações aqui. Clico então em cima desse ícone da máscara de camada, certo? E eu venho aqui na caixa de ferramentas, eu pego a ferramenta de pincel, de brush, certo? Aqui embaixo, nas paletas de cores, aqui ó, tá vendo? Eu tenho que ter essas cores em preto e branco, né? Aí, depois que eu fiz isso, com essa parte selecionada, eu vou começar a apagar um pouquinho aqui. Só que eu vou colocar aqui em 25%, tá? 25% é o que eu quero de opacidade do pincel. Então, vamos começar a dar uma apagada bem disfarçada aqui, ó. Vamos corrigindo. Deixa eu diminuir o tamanhozinho do brush. Clicando com o botão direito, tá? Não te falei. Você clica com o botão direito e você automaticamente vai diminuir. Eu vou agora jogar aqui, ó, para 20% ou 15%, aliás. Vou começar a tirar mais um pouquinho. Não muito, certo? 10% agora. Muito bem. Eu vou só tirar um pouquinho aqui na opacidade da camada, clica em cima dela agora. Tira um pouquinho de nada. Pronto. Agora eu vou fechar essa pasta dos efeitos. Você olha como é que está ficando diferente, tá? O nosso modelo, tá bom? Então, gente, você ainda pode adicionar mais. Se você quiser adicionar mais cabelo, você pode fazer essa mudança. Eu não vou fazer isso porque eu quero fazer o vídeo basicamente como vídeo aula para que você aprenda. Então estou trabalhando mais rápido, certo? Pois bem, pessoal, agora que nós já jogamos o cabelo, né, nós vamos agora fazer os ajustes necessários. Nós vamos trabalhar nos olhos da menina. Nós vamos colocar aqui agora um cílio, certo? Para que a gente possa enxergar. Agora nós vamos trabalhar, nós vamos aplicar o cílio aqui. Você percebe que o cílio dela é ralinho? Então eu vou clicar em cima aqui, ó, da camada retoque, e eu vou abrir aquela imagem, banco de imagens que eu tenho, certo? Que tem aqueles cílios, tá bom? Então vamos só fazer isso. Eu vou agora em abrir, cílio inferior, cliquei, e eu tenho aqui uma camada de cílio. Eu vou remover ela aqui dessa barra, clico em cima da camada de cílio e eu vou arrastar para o meu palco de imagens. Agora eu vou ajustá-lo. Deixa eu colocar isso aqui primeiro, tá? Vou dar um Ctrl T no teclado para me criar essa seleção. E agora eu vou fazer algumas deformações. Eu vou alterar, vou distorcer um pouco agora, tá? Que eu quero aplicar ele do jeito, do modo.
Muito bem, pessoal. Vou clicar agora em deformar, só para poder fazer uma adaptação melhor aqui, um ajuste melhor. Muito bem, gente. Agora, eu quero que ele fique bem parecido com o outro, bem mais original. Então, eu estou com ele muito preto, então eu vou tirar mais o preto. Eu vou clicar na camada, vou botar o nome cílio. E eu vou colocar o nome cílio direito, para mim não misturar, porque tem um esquerdo também. Vou fazer um efeito aqui, só para diminuir mais a cor. Então, eu volto novamente aqui embaixo, clico, certo? Aí eu vou novamente de matiz, saturação. Lembrando que eu tenho que clicar nesse ícone para que eu crie um vínculo para o efeito ficar só no cílio. E agora eu vou dessaturar mais um pouco, tá? Tirei mais um pouquinho aqui a saturação dele, certo? Tiro um pouco a luminosidade. Isso, então estou aplicando tudo isso ao cílio, certo? Ainda vou agora aplicar um outro efeito, que vai ser o efeito de níveis. Cliquei nele, aplico também aqui. Vou dar uma mudança, deixei ele mais ou menos nessa tonalidade. Deixa eu clarear mais um pouquinho. Muito bem. Feito isso, eu vou clicar em cílio e eu vou desfocar um pouco para que ele fique bem original aqui. Então, aqui na paleta de camadas, você vai pegar essa ferramentinha aqui, ó, chamada de ferramenta desfoque, e eu vou simplesmente, eu vou dar um zoom para você enxergar melhor. E eu vou aqui, ó, bem na parte, tá, que tá junto com a pele, eu vou dando um desfoque aqui, ó, tá? Vou dando um desfoque para ficar bem parecido com aqui, ó. Exatamente. Olha aí. Muito bem, pessoal. Agora o que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar esse mesmo cílio e vou colocar ele para cá também, certo? Então o que eu faço? Eu vou clicar aqui, seleciono todos os efeitos e eu vou agora dar um Ctrl J no teclado para me duplicar todas essas camadas, tá? Fiz isso. Veja que eu dupliquei a camada e dupliquei os efeitos. Agora eu vou alterar esse nome aqui, cílio direito. Vou colocar aqui cílio esquerdo. Pronto, cílio esquerdo. Agora, com o cílio esquerdo selecionado, eu simplesmente vou arrastar ele para o lado esquerdo. Eu vou inverter ele para ficar certo. Dou um Ctrl T no teclado, clico no botão direito e eu vou virar horizontalmente. Virei ele para a posição certa, vou dar um zoom aqui no teclado para você enxergar, tá? Opa! Deixa eu colocar ele aqui na posição, mais ou menos. Vamos dar umas alterações agora. Como ela já tinha um cílio aqui, né? Eu vou tirar um pouquinho do cílio dela para que fique melhor o cílio que nós estamos colocando, tá certo, gente? Muito bem, gente. Então, aqui o cílio esquerdo nós colocamos no lugar. Você usa o mesmo processo que você fez no outro, certo? E a nossa imagem, basicamente, ela já está, né, mais andada, certo? Então, nós vamos agora fazer uns ajustes de pele e colorir também os olhos dela, né? Vamos partir logo para os olhos. Eu vou dar um zoom. Então nós vamos modificar a coloração dos olhos. Eu vou vir aqui na camada de retoque e agora eu vou criar uma seleção aqui dentro dos olhos dela para poder fazer a alteração, tá? Então você vem na caixa de ferramentas, você pode pegar a ferramenta círculo ou outra ferramenta que você já está mais acostumado. Você vai criar a seleção aqui dentro dos olhos, tá bom, gente? Procure criar uma seleção perfeita. Muito bem, agora que eu criei a seleção, então eu vou dar aqui agora uma difusão, ou seja, nessa seleção. Então eu vou agora em selecionar, eu vou aqui em modificar, eu vou aplicar difusão. Você usa no teclado Shift 6, Shift F6. Então a raio de difusão eu vou deixar em 2, certo? Cliquei,
Agora veja bem, gente, o que nós vamos fazer, tá? Então, com a camada de retoque selecionada, com a seleção nos olhos, aí você vai aqui nesse rodapé da caixa de paletas de camadas, você clica e vamos agora na matiz de saturação novamente, e você pensa que sumiu a seleção, ela está oculta, tá? Então a minha opção aqui agora, certo, vai ser colorir. Eu clico para criar o vínculo e eu vou selecionar agora colorir. Veja que eu já comecei a mudar a cor dos olhos. Então eu vou pegar aqui a matiz e eu vou começar a colocar mais ou menos na cor que eu quero. Então eu quero deixar os olhos dela mais ou menos nessa tonalidade aqui de azul, certo? A saturação eu posso saturar mais um pouquinho para ficar mais bonito, e a luminosidade você observa que eu posso alterar para mais ou para menos, tá? Então eu vou deixar os olhos dela assim, uma tonalidade mais clara, tá? Então olha só, gente, feito isso, pessoal, eu vou ainda tornar os olhos dela mais bonitos. Eu vou criar uma bordinha pequena aqui em torno dos olhos. Então clico em retoque novamente. Aqui, ó, na caixa de ferramentas, eu vou pegar essa ferramenta aqui, que é a ferramenta de superexposição, certo? E vamos só diminuir mais um pouco. Com a opção de exposição aqui, se tiver marcado uma outra, você pode deixar aqui em 10%. E vamos diminuir o tamanho do pincel. Você clica em tamanho, diminua ele, certo? Ou então você diminua clicando aqui, ó, tá? Você pode fazer isso. Muito bem. Então eu vou clicar nessa bordazinha. Olha, eu vou criar como se fosse um contornozinho preto, mais escurecido. Tá vendo? Olha só, fiz isso. Clique e crie mais ou menos esse desenho. Olha bem. Agora eu vou aumentar mais o tamanho, que eu quero que ele fique somente do tamanho da pupila. Tá do tamanho da pupila, ok. Eu vou dando vários cliques até deixar bem mais escuro a pupila. Aqui também eu vou deixar essa pupila mais escura, certo? Agora, aqui dentro do olho ainda vou fazer mais um efeito, tá? Então você volta novamente na caixa de ferramentas e pegue agora a ferramenta subexposição e diminua um pouco o tamanho do brush, tá? Clicando com o botão direito. Fiz isso. Agora aqui dentro do olho, na parte azul, então com a opção de exposição em 10% e com o modo de seleção em realce, tá? Se aqui não tiver marcado, você vai marcar 10%, tá bom? Então eu vou clicar e eu vou passar mais ou menos aqui no meio, ó. Eu vou deixar esse azul mais claro. Deixa eu aumentar aqui agora para 15%. Exatamente, olha só o que estou fazendo. Isso você trabalha de uma maneira muito sutil, tá? Muito bem, gente. Deixa eu só pegar novamente aqui a ferramenta, que eu quero dar um ajuste melhor. Superexposição. Aproveitando que eu estou com a ferramenta de superexposição, eu vou dar uma escurecida aqui também no cílio. Muito bem. Pessoal, então observa que nós já começamos a fazer algumas alterações. As alterações já começaram a ficar muito mais bonitas, tá bom? Então deixa só eu ir mostrando para você vendo como é que tá, tá? Então aqui está o antes e aqui está ficando o depois, tá? Então falta a gente ajustar a pele, falta a gente fazer algumas coisas, delinear o contorno do rosto, tá bom, gente? Muito bem, gente. Agora, para que eu tenha a pele dela com a tonalidade mais bonita, então nós vamos agora criar uma nova skin. Nós vamos agora criar uma nova camada, certo? Para ser a camada de pele. Então eu vou aqui agora novamente, ó, em retoque, certo? E eu vou duplicar o retoque, certo? Esse nome, essa camada aqui, retoque. Eu vou dar um Ctrl J no teclado para ser mais rápido, tá? O atalho. E agora eu estou com retoque, certo? Só que eu vou colocar o nome Desfoque, certo? Então, 2 cliques e o nome Desfoque. Pronto.
Com essa camada desfoque, eu vou vir agora em filtro e eu vou agora procurar por desfoque e eu vou desfoque de superfície. Pois bem, então, só lembrando um detalhe, eu vou aplicar aqui, veja que quando eu abrir essa caixa de diálogo aqui do desfoque, você percebe que eu apliquei aqui um raio de 34 pixels e um limiar de 6. O que significa? Que se você alterar aqui, tá? Você pode alterar, ou seja, o modo ou como o desfoque vai ficar aqui. Isso cada um vai explorar de acordo com o seu tipo de fotografia. No meu caso, para essa foto aqui, exclusivamente para ela, eu estou colocando 34, certo? Então, eu vou dar OK. Pronto. Eu já... Photoshop vai... Pois bem, agora eu estou com o desfoque aplicado aqui no rosto. E eu não posso deixar desse jeito, que vai ficar um modo bruto. Então, ainda vou fazer algumas mudanças. Essa camada de desfoque selecionada, eu vou criar uma caixa, uma máscara de seleção. Então aqui eu venho nesse ícone aqui, ó, eu adiciono a máscara, cliquei, pronto, aqui está a máscara adicionada. Lembrando que essa opção aqui eu tenho que estar com ela preto e branco. Agora eu vou pegar a ferramenta de pincel, certo? E eu vou desfocar, ou seja, perdão, eu vou remover o desfoque que está no cabelo e em algumas partes do corpo da pessoa, tá bom? Então aqui o modo, vou colocar em 100%, eu quero 100%, aqui, clico, seleciono, e aí agora, ó, você vê que se eu fizer isso eu estou desfocando, tá bom? Então eu vou desfocar aqui a parte que ficou sobre o cabelo dela. Você pode fazer isso, desfocar em todo o cabelo. Você pode remover o desfoque em todas as partes do cabelo. Vou dar uma pausa no vídeo para não ficar longo. Você deve também remover o desfoque que ficou aqui nos lábios, certo? O desfoque que ficou nos olhos, a sobrancelha. Essas áreas não precisam estar desfocadas. Nos contornos, por exemplo, vou diminuir aqui o tamanho. Certo, gente. Estou tirando o desfoque que ficou nessas partes aqui, no brinco dela, um pouquinho da franja, aqui no pescoço também, ó. Ficou o desfoque foi aplicado aqui. Não quero muito desfoque aqui. Na blusa dela. Eu quero desfoque somente na pele do rosto, para que fique com efeito muito bonito. Muito bem, agora esse efeito aqui está somente daqui, tá? Você percebe que eu já fiz isso. Agora eu vou tirar um pouquinho aqui a opacidade. Eu quero que ele fique mais perfeito. Vamos só dar uma olhadinha no antes, vamos dar uma olhadinha depois como é que tá ficando. Muito bem, tá vendo as mudanças? Então nós estamos aplicando algumas mudanças aqui, tá? Agora, pessoal, nós vamos aplicar agora uma tonalidade de pele para que ela venha ficar com a pele mais bonita, tá certo, gente? Então o que eu vou fazer agora? Com essa seleção aqui, tá? Eu vou ainda aplicar uns efeitos. Eu vou, por exemplo, aqui agora em níveis, crio o vínculo e ó, estou alterando um pouco. Ok, gente. Agora, depois de tudo isso, eu preciso aplicar um efeito que é para poder dar um tchan, dar fazer com que eu texturize mais a pele, fazer com que os contornos apareçam mais. Então, o que eu vou fazer aqui agora, gente? Eu vou simplesmente
criar uma camada, e eu vou denominar essa camada como Dodge Burn. Esse efeito Dodge Burn, claro que no meu DVD você vai aprender como fazer isso de maneira muito calma. Então clico aqui em cima, olha, logo em cima, nas últimas camadas de cima, e eu clico no ícone para criar uma nova camada, criei, e eu vou renomear como Dodge Burn. Fiz isso, eu vou agora em editar, e eu vou em preencher, e eu escolho o conteúdo aqui, se você pode clicar e abrir, um 50% de cinza, o modo normal, opacidade 100%, não marca preservar a transparência, eu dou um OK. Quando eu fiz isso, eu criei essa camada toda cinza, então eu vou aqui no modo de blend, certo? Eu vou escolher a opção sobrepor. Feito isso, você percebe que eu estou com um efeito aqui aplicado, mas no entanto falta eu trabalhar com ele. Então, aqui ó, no foreground e background, que é as cores, eu tenho preto e eu tenho branco. Eu vou agora pegar o pincel e com o pincel selecionado, eu vou escolher a opção aqui, por exemplo, de 15%, certo? De opacidade. E quando eu tenho preto aqui em cima, significa que as partes escuras eu vou escurecer mais, como você está vendo, tá bom? Então eu vou aplicar aqui 10%, que eu vou utilizar aqui o escuro, tá? Então eu vou agora aplicar um blend, tá? Tem algumas partes que eu vou escurecer mais. Observe esse detalhe, tá? Então vou fazer isso em todas a fotografia. Você tem que fazer com muito cuidado, sabendo o que está fazendo e onde está fazendo. Então, vamos fazendo aqui, aplicando os efeitos, tá? Vou aplicar aqui na sobrancelha dela. Aí a gente acaba por escurecer algumas partes e outras partes a gente deixa mais claro. Isso a gente delinea mais a fotografia, a imagem. A gente causa um efeito mais bonito. Você não pode exceder utilizando esse recurso. Estou aplicando todo esse efeito aqui nos lábios, tá? Delineando mais. Agora eu vou aplicar um outro efeito, que você vai fazer o seguinte: você vai vir aqui, ó, tá? E você vai aplicar agora, mas já com o brush, você vai aplicar para ficar ele branco, tá? E o que você vai fazer? Você vai vir aqui e vai pegar essa ferramenta de subexposição, e com a ferramenta de subexposição você vai aumentar um pouco o tamanho do brush, certo? E aí nós vamos aplicar, vamos clarear algumas partes. Clarear mais os lábios para dar um efeito de brilho aqui. Algumas partes do cabelo. Os olhos,
Esse brilhozinho eu quero que ele se destaque mais. Muito bem, gente, agora nós estaremos ainda trabalhando melhor na fotografia, tá? Deixa eu ver o que nós podemos alterar mais aqui agora. Eu estou fazendo rápido essa videoaula, mas lembrando para você que você pode ter essa aula completa no nosso DVD, tá certo, gente? Eu vou nesse momento agora aplicar uma coloração melhor aqui nos lábios dela, tá? Então eu vou criar uma nova camada em cima. Eu vou aqui, ó. Eu vou colocar aqui o nome lábios. Eu clico aqui no seletor de cores e eu vou copiar essa cor dos lábios. Escolho aqui mais ou menos essa cor, essa aqui D662A. Eu dou um OK. E aqui eu vou colocar esse modo de blend, vou colocar o modo de cor. Pego a ferramenta de pincel, tá? Você vai colocar essa ferramenta de pincel aí em 20%. E aí a gente vai estar aplicando um pouquinho aqui nos lábios. Isso, muito bem. Tá? Vamos diminuir só um pouquinho. Tá ótimo. Deixe-me ver o antes e deixe-me ver o depois como está ficando. Observe aí a mudança que está ficando, tá? Agora em Dodge Burn. Aqui em Dodge Burn vou tirar um pouquinho ele para suavizar mais o efeito. Isso é o que eu estou querendo. Muito bem, gente. Nós vamos agora fazer uma aplicação. Observe que aqui nos olhos da moça, tá? A gente tem que aplicar um pouquinho aqui de um brush, tá? Vamos aplicar uma tonalidade de cor aí, certo? Então eu vou criar uma nova camada aqui, clicando, e vou colocar o nome aqui, sombra de olhos. Muito bem. Vamos fazer agora a aplicação aqui, tá? Eu vou pegar uma outra cor. Deixa-me escolher aqui mais ou menos essa tonalidade. Deixa-me ver aqui um azul. Acho que esse azul aqui fica melhor, tá bom? Então vamos lá, gente. Eu vou dar uma aplicada. 20% mais ou menos. Então tá aqui. Eu vou voltar novamente aqui para o modo de blend, tá? E eu vou aqui para tentar o sobrepor. E veja que o sobrepor já ficou não muito ruim. Eu vou tirar mais a opacidade dele. Não quero muito. Desde que a gente coloca ele, mas também damos um brilho nele. Deixa só eu tirar um pouquinho aqui da sombra dos olhos. Preenchimento, vou tirar mais. Muito bem, gente. Então você observa como é que a nossa imagem ela está ficando, tá? Então eu vou aqui novamente. Agora olha só, isso aqui é a fotografia antes, tá? E aqui é a fotografia depois. Olha só o que nós estamos fazendo aqui nessa imagem. A mudança que nós demos, como ela ficou transformada, como ela ficou bonita, tá bom? Eu vou corrigir só um pouquinho esse detalhe aqui, gente, tá? Então nós vamos lá. Eu vou novamente para retoque, certo? E eu vou pegar essa ferramenta aqui, ó, de correção, só para poder pegar um pouco disso aqui, corrigir. Pronto, muito bem.
Muito bem, gente. Olha, então, eu costumo sempre aconselhar as pessoas que você, ao fazer qualquer alteração na sua imagem, na sua fotografia, você faça não para você deformar o rosto das pessoas, tá? Então eu fiz rapidinho aqui essa videoaula, esse vídeo tutorial, para que você aprendesse e você aprenda como transformar, como você modificar e corrigir algumas coisas, algumas fotografias que você tem aí, tá bom? Vamos fazer o seguinte, antes de finalizar, eu vou dar só uma aplicada aqui no cabelo, fazer umas mudanças bem rapidinho, tá? Então, eu vou clicar aqui, ó, em retoque, certo? Eu vou pegar aqui o brush, certo? Vou aumentar um pouquinho o tamanho dele, mais ou menos para esse tamanho aqui, tá bom? E você vai vir aqui, gente, ó, aqui embaixo, você vai criar uma máscara rápida. Clico aqui em cima e com a opacidade do brush de 100%, certo? Essa opção aqui tem que estar preto e branco, lembra disso? Então eu vou fazer isso, ó, selecionando aqui, ó, tá? O cabelo dela, só o cabelo, tá? Isso. Eu vou novamente, clico aqui e o Photoshop criou essa seleção. Eu vou inverter essa seleção, tá? Então eu vou clicar em selecionar, inverter, pronto. Eu vou dar também uma difusão, certo? Então selecionar, eu vou agora dar uma difusão de 5. Fiz essa difusão, eu vou agora novamente aqui no rodapé da caixa de paleta de camada, clico aqui embaixo, certo? Eu vou pegar matiz e saturação mais uma vez, certo? E eu agora vou fazer algumas alterações. Por exemplo, se eu clicar aqui na matiz e eu trouxer mais para o amarelo, ó, o que eu estou fazendo? Estou fazendo essas alterações, tá? Então você pode alterar, colocar mais uma tonalidade diferente, vou saturar mais um pouquinho, isso, eu quero deixar mais ou menos isso aqui, escurecendo só mais um pouco, certo, gente? Pois bem, pessoal, deixe me fechar isso. Olha só a imagem de antes, dê uma olhada, você percebe todos esses defeitos que havia. Agora eu quero que você dê uma olhada na imagem depois do tratamento, certo, pessoal? Gente, olha, foi muito fácil você fazer esse tipo de trabalho, certo? Então, se você gostou, eu vou lhe pedir o seguinte: se inscreva no nosso canal, clique aí, dê um joinha pra gente, deixe o seu comentário. E se você quiser uma videoaula especial para você, você pode entrar em contato conosco pelo telefone que está aí no seu vídeo e também pelo nosso e-mail. Ah, sim, se você quiser fazer uma doação, quiser pagar aquele cafezinho para a gente, para que a gente possa manter essas videoaulas no ar e também manter o nosso site, você faz o seguinte, aí está a nossa conta, você pode fazer o depósito no valor que você quiser, certo? Agora, pessoal, antes de encerrar essa aula, eu quero pedir para vocês algo. Você que é o nosso aluno, que está nos assistindo, eu estou precisando de algo para me desenvolver umas aulas melhor, para me fazer um trabalho melhor. E eu quero mostrar para você o que é agora, tá certo? Sabe, pessoal, para poder fazer esses retoques aqui utilizando o mouse, isso é muito difícil, é muito demorado. E eu sei que eu posso fazer umas videoaulas melhores para vocês. Vamos comigo aqui no site da Kabum. Eu estava pesquisando na internet e eu vi aqui uma mesa digitalizadora que eu estou sonhando em ganhar essa mesa digitalizadora, tá? Vou lhe mostrar. Tá vendo, gente? Então, olhando aqui, ó, eu vi essa mesa digitalizadora aqui, certo? Se você sentir no seu coração e quiser ajudar a gente, olha, eu vou doar essa mesa para Marcos, para ele fazer o trabalho dele, para ele preparar as videoaulas dele. Gente, eu estou sonhando com isso. Se você quiser nos ajudar, nos presenteando essa mesa, olha, eu vou ficar muito feliz, eu vou te agradecer muito por essa grande cooperação com você, tá bom? Então tá aí, fica o nosso recado para você, tá? Eu vi aqui no site da Kabum, existem outras empresas que vendem também, certo, gente? Você assistiu aí a nossa aula e essa série de aulas vai continuar. Essa foi a primeira e nós vamos apresentar outras aulas para vocês, tá bom, gente? Quero finalizar mandando um grande alô, um grande abraço aí para os nossos amigos do Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro, as pessoas de todo esse Brasilzão que têm acessado o nosso canal e têm nos apoiado nessas videoaulas. Nosso grande abraço, fique com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, gente.